Olá, tudo bem, alunos? História da Igreja 2. Nós vamos dar aqui um breve resumo da nossa primeira aula, que trata do período da Igreja Reformada. Esse período inicia-se com a queda de Constantinopla, 1453, e termina com o fim da Guerra dos 30 Anos, em 1648. A reforma começou na Alemanha, se espalhou por toda a Europa e conseguiu criar igrejas nacionais, que não prestavam obediência nem fidelidade a Roma. Há vários fatores que contribuíram para que a reforma viesse a acontecer. Os principais foram os seguintes: em primeiro lugar, o movimento da Renascença, que foi um despertar da literatura, da ciência, das artes em toda a Europa, mudando a mente das pessoas do pensamento medieval para um pensamento mais moderno. Durante a Idade Média, os grandes pensadores estavam todos ligados à igreja, mas já nesse período da Renascença, né, os grandes autores e pessoas famosas, eles estavam mais ligados à cultura do que à igreja. O movimento não era um movimento antirreligioso, mas era um movimento cético e investigador. Grandes estudiosos eram destacados como pessoas religiosas, né? Mas no Renascimento, até mesmo os papas se destacavam mais por causa da sua cultura do que por causa da sua fé, né? Um segundo fator para a reforma, que influenciou grandemente para a reforma, foi a intervenção da imprensa. A imprensa foi criada por John Gutenberg, que inventou a imprensa em 1456, em Montgúcia, no Reno. E a partir daí, os livros que eram elaborados de forma artesanal e até mesmo artística passaram a ser editados em grande quantidade. O primeiro livro que Gutenberg publicou foi a Bíblia Sagrada, atendendo assim um grande anseio do povo daquela época. Foi um sucesso total. Outras obras foram depois então impressas, mas a palavra de Deus teve uma grande distribuição e publicação. Isso ajudou tremendamente a reforma protestante. Também uma coisa que colaborou para a reforma foi o espírito nacionalista, né? Que era um movimento mais do povo do que dos imperadores e reis. O povo não queria mais que as autoridades estrangeiras decidissem quem seriam os seus bispos, os seus líderes. Então, havia esse sentimento de rejeitar o poder de Roma, né? E o povo entendia que pessoas da própria nação deveriam estar liderando, inclusive na igreja, né? Deixou-se, nessa época, o conceito de cidade-estado para abraçar-se um novo conceito de nação-estado, como, por exemplo, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, etc. A reforma na Alemanha. Quais foram as causas para a reforma na Alemanha, né? A reforma na Alemanha começou com o monge Martinho Lutero, que era também professor na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. A venda das indulgências. Lutero se revoltou com a prática de John Tetzel de vender indulgências naquele tempo para angariar fundos e completar a obra da Basílica de São Pedro, em Roma. Então, Lutero conhecia as Sagradas Escrituras e percebeu
que era um grande erro, a venda de bulas que garantiam às pessoas o perdão dos seus pecados. Em 1517, ele coloca lá nas portas da Catedral de Wittenberg 95 teses acusando a Igreja Católica de cometer vários erros e abusos, principalmente a questão das indulgências. Em 1520, excomungado pelo Papa, ele queima as bulas papais que o excomungavam, dizendo que a bula era execrável e do anticristo. Lutero queimou também com a bula alguns cânones da Igreja Católica ou leis que eram estabelecidas pelo clero. A Dieta de Worms, 1521. 1521, Martinho Lutero foi chamado a comparecer diante de uma assembleia do Conselho Supremo do Governo Alemão, reunida em Worms, no Reno. O imperador Carlos V concedeu salvo-conduto a Lutero para comparecer a este concílio. Os amigos de Lutero advertiram a não ir, porque temiam que acontecesse o mesmo que houve com John Huss no concílio de Constança, em 1415, onde ele foi preso e martirizado. Mas, mesmo assim, Lutero fez questão de ir à dieta, foi à dieta, ali na dieta foi chamado a se retratar de todas as suas palavras, todas as seus escritos, mas ele respondeu que não poderia se retratar, a não ser que fosse convencido pelas escrituras e pela sua própria consciência, né? Havia uma grande pressão para que Carlos V prendesse Lutero, mas isso não aconteceu. Ele saiu em paz de Worms e, durante sua viagem de regresso a Wittenberg, ele foi sequestrado. A princípio, achavam-se que eram católicos romanos, mas depois descobriu-se que eram os soldados de Frederico da Saxônia, que o levou para o castelo de Wartburg, na Turíngia. E então, ali naquele castelo, ele foi ocultado, e durante um ano que passou nesse castelo, Martinho Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão. 2 anos depois, 1523, completou a tradução do Antigo Testamento. O nome protestante. O nome protestante surgiu que em 1529, houve uma dieta na cidade de Spira, que tentou unificar ambas as partes, católicos e protestantes. Proibiram os ensinos de Lutero nos estados católicos, mas nos estados luteranos, os católicos podiam exercer livremente sua religião e seus ensinos. Então, os luteranos protestaram contra essa decisão desigual, né, que os proibia de pregar nos estados católicos, ao passo que o inverso era possível. Então, foram chamados, daí por diante, de protestante. A reforma se estendeu a outros países, Suíça, né, principalmente através da influência de Ulrich Zwingli, né? Zwingli foi muito influenciado pelos escritos de Erasmo, se aprofundou no estudo do Novo Testamento e passou a ensinar, então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Em 1519, tornou-se pastor da principal igreja de Zurique. No decorrer dos anos, surgiram debates e as reformas se expandiram. Freiras e padres passaram a se casar, as imagens foram removidas das igrejas, e finalmente houve uma ruptura com a igreja romana. A missa foi substituída por um culto simples, onde a principal atividade era a pregação. Na reforma, na Suíça, ela foi mais radical do que na Alemanha, não só por causa da oposição da Igreja Católica, mas também
por causa da atividade de grupos anabatistas. A reforma foi um pouco prejudicada com a guerra civil entre católicos e protestantes. Zwingli morreu em 1531. Ele tinha algumas diferenças com Martinho Lutero, principalmente em relação à doutrina da transubstanciação. E Lutero mantinha ainda o ensinamento católico romano. O Reino da Escandinávia, formado por Dinamarca, Suécia e Noruega, receberam muito bem as ideias luteranas, né, e assim permaneceram nessas novas doutrinas. Na França, a Igreja Católica Romana tinha muita liberdade e não sentia tanta necessidade de uma reforma. A reforma começou em 1512, com Jacques Lefebvre, pregando a justificação pela fé. Porém, o protestantismo, que vinha crescendo na França, teve uma grande queda, um grande golpe, com a noite de São Bartolomeu. Em 24 de agosto de 1572, dezenas de milhares de seguidores do protestantismo foram martirizados. Numa só noite, morreram milhares de pessoas, né? E isso foi um golpe duro que atrapalhou muito o crescimento do movimento protestante na França. Na Inglaterra, sob Henrique VIII, a reforma acontece por causa de desejos pessoais, conveniências políticas e até mesmo uma expectativa espiritual por parte do povo e de clérigos. Durante a morte de seu irmão, diante da morte de seu irmão, Henrique VIII casa-se com a sua cunhada, Catarina de Aragão. Atraído por Ana Bolena, o rei procurou se livrar da esposa para se casar com esta nova amante. O Papa, motivado politicamente, impediu Henrique VIII que alcançasse o seu intento. Então, Henrique VIII, impaciente, decidiu nomear Thomas Cranmer para a posição de arcebispo de Cantuária. O novo bispo concedeu o divórcio ao rei. Em 1534, o parlamento inglês promulgou o ato de supremacia, declarando que Henrique VIII era o chefe da Igreja da Inglaterra. Então, assim surgiu a Igreja Católica Inglesa, ou chamada Igreja Anglicana, onde o rei era o chefe e quem não obedecesse às suas ordens e ideias, sejam católicos ou protestantes, eram condenados à morte. A reforma foi favorecida, mas também foi prejudicada por Henrique VIII. Tá? Um dos dirigentes desse movimento foi William Tyndale, que traduziu o Novo Testamento para o inglês. A tradução de Tyndale foi uma modelo para outras traduções, como, por exemplo, a King James, que aconteceu em 1611. Tyndale foi martirizado em 1536, na Antuérpia. Sob Eduardo, a Igreja da Inglaterra, né? Eduardo era filho de Henrique VIII e Jane Seymour. Assumiu ainda novo, governou pouco tempo, mas durante esse tempo a reforma progrediu. Em 1549, estabeleceu-se o uso do livro de orações comum de Cranmer. Sob Maria Tudor, filha de Henrique VIII, Catarina de Aragão, houve uma espécie de contra-reforma inglesa, onde católicos, com apoio da rainha, perseguiram muitos cristãos reformados. Durante esse tempo, mais ou menos de 5 anos, sob Maria Tudor, 300 protestantes foram martirizados. Sob o reinado de Elizabeth, era a filha de Henrique VIII e Ana Bolena, uma das mais capazes rainhas que já existiu. No seu tempo, a Bíblia foi valorizada no templo e também nos lares. Né? Chegou-se até a martirizar alguns católicos. Na Escócia, né?
Na Escócia, a reforma avançou lentamente, né? Houve várias perseguições. O cardeal foi assassinado, o cardeal Beaton. Maria de Guise morreu. E então surgiu John Knox, em 1559, né? Um líder reformador que fez questão de acabar com todos os vestígios da antiga religião, fundou a Igreja Presbiteriana, né, que veio a ser a igreja oficial da Escócia. Com a morte de Knox, a igreja continua, então, o sistema presbiteriano e a teologia calvinistas foram adotados pelo povo escocês. Os princípios da religião reformada. Na religião reformada, o movimento reformador aconteceu em toda a Europa. Haviam diferenças entre os vários movimentos, mas haviam também princípios em comum. Vamos ver. Primeiro, a religião reformada é uma religião bíblica. Ela estava totalmente baseada nas Escrituras como única e suficiente autoridade para a vida e a fé, né? A reforma colocou a Bíblia como única regra de fé e prática, valorizou a Bíblia e também a sua autoridade sobre o povo. Foi graças à reforma que a Bíblia se tornou o livro mais lido, conhecido e vendido em todo o mundo. Era uma religião, além de bíblica, também racional. Acreditava-se que as pessoas tinham que entender para depois crer. Então, algumas doutrinas que o povo não entendia deviam ser rejeitadas, como a transubstanciação, a compra de indulgências, adoração a imagens, etc. Né? Os reformadores pregavam o livre pensamento e também a livre consciência. A religião deveria ser racional e inteligente. Religião pessoal. Né? O sistema romano havia uma porta fechada entre o adorador e Deus. E só quem tinha a chave era o sacerdote. Então, o adorador precisava do sacerdote em todas as situações da sua vida. Para o batismo, para a confissão, para a comunhão com Deus, sempre havia a intermediação do sacerdote. Mas a religião reformada, ela enfatizava a comunicação direta entre a pessoa e Deus, uma experiência de fé, uma experiência pessoal com Deus. A religião espiritual. Os católicos romanos acabaram com a simplicidade do evangelho e tornaram o culto cheio de formalidades e cerimônias que obscureciam a vida e o espírito. Então, a religião reformada era uma religião espiritual, onde as pessoas tinham uma verdadeira, uma experiência real com Deus de salvação e de adoração. Também as religiões reformadas eram religiões nacionais. Havia no coração do povo a ideia de que as igrejas não deveriam se sujeitar a Roma. Né? Então, esse nacionalismo, esse espírito nacionalista, ele criou diversas formas de igreja, a igreja episcopal na Inglaterra, a igreja presbiteriana na Escócia, na Suíça, e igrejas mistas em outros países do norte europeu. Né? Na igreja romana, o culto era celebrado em latim, enquanto que nas igrejas reformadas era celebrado na língua de seus adoradores. A Contra-Reforma. A Igreja Católica não ficou passível, né, diante de tudo isso que estava acontecendo. Ela resolveu criar, convocar um concílio, e em 1545 convocou o Concílio de Trento para investigar os abusos que culminaram na reforma. Esse concílio durou quase 20 anos e todos os bispos e abades da igreja participaram. O concílio durou durante o governo de 4 papas. E o resultado dessa reunião foi uma pequena
reforma conservadora dentro da Igreja Católica, acabaram com a venda de indulgências, e fizeram várias reformas em relação ao, ao clero, às autoridades da Igreja Católica, né? Mas na questão doutrinária foi o contrário. Ao invés de fazer reformas bíblicas, eles se detiveram em rechaçar os ensinos das igrejas protestantes, das igrejas reformadas. Então, acabaram mexendo no cânon do Velho Testamento, introduzindo livros que enfatizavam os desvios da Igreja Católica Romana, como, por exemplo, a salvação através das boas obras, a oração pelos mortos e uma série de outras práticas que eram da Igreja Católica e que não encontravam base dentro dos livros do cânon que até então era aceitável por toda a Igreja. Deste concílio, criou-se também a Ordem dos Jesuítas, que tinha como propósito combater o movimento protestante, tanto com métodos conhecidos, como também através de formas secretas, usando inclusive a violência. Fundada por Inácio de Loyola em 1534, ela foi grandemente usada para esse movimento de contra-reforma. A Ordem dos Jesuítas foi uma ordem que se espalhou por todo o mundo, enviando missionários que fundaram escolas e universidades e criaram um grande número de seguidores católicos por todo o mundo. A ordem se tornou tão importante que acabou importunando alguns papas. O Papa Clemente XVI proibiu a ordem em 1773 de funcionar dentro da igreja. A ordem continuou funcionando secretamente. Em 1814, foi reconhecida novamente pelo Papa e continua até os dias de hoje. Criou-se também nesse Concílio de Trento, a Inquisição e o Index, né? Que era um grupo de pessoas que lia, avaliava todos os escritos, e os escritos que eram de procedência do protestantismo eram todos censurados, queimados, impedidos do acesso pelo público católico. Então, houve uma grande houve, na verdade, uma censura muito grande, né, de todos os livros, até mesmo das Bíblias protestantes, traduções feitas por protestantes, eram terminantemente proibidas. E esse índex, né, só foi abolido pela Igreja Católica em 1966. Isso significa que são mais de 4 séculos que os católicos vivem sob censura, sem poder ler qualquer tipo de livro. Né? Então, há livros que são proibidos pelo catolicismo romano. Né? Os católicos fizeram um grande esforço missionário, enviando missionários para a América do Sul, México, parte do Canadá, da África, da Ásia, e estabeleceram, então, o catolicismo em muitos lugares do mundo. Os protestantes só se despertaram para as missões só no século XVIII. Então, estavam ainda lutando contra as perseguições e procurando estabelecer suas doutrinas em muitos lugares. Né? A Guerra dos 30 Anos foi uma das guerras mais cruéis e destruidoras de toda a história. Foi o resultado de governos católicos da Alemanha tentarem destruir o protestantismo do Império. Então, essa guerra foi uma guerra religiosa, tá? Mas também haviam motivações políticas. Em 1648, Gustavo Adolfo, rei da Suécia,
interviu e estabeleceu a paz de Westfália. A partir daí, católicos e protestantes tinham o mesmo direito em todos os territórios da Europa. Houve muitos líderes nesse período, né? Podemos citar alguns deles. Primeiro é Desidério Erasmo, né? Ele viveu um período pré-reformador, nasceu em Roterdã, é conhecido como Erasmo de Roterdã, na Holanda, foi um grande erudito, foi educado no mosteiro, ordenado em 1492, viveu em Paris, na Inglaterra, na Suíça, na Itália, criticava a Igreja Católica já antes da Reforma, mas também nunca aderiu a nenhum grupo dos reformadores. Ele também criticava os reformadores, como também aos católicos. Morreu em 1536. Martinho Lutero, maior vulto do movimento reformador, nasceu em 1483 e viveu até 1546. Foi, indiscutivelmente, o fundador e maior vulto do movimento protestante. Nasceu em Esleben, 1483, estudou na Universidade de Erfurt, juntou-se à Ordem dos Monges Agostinianos em 1505. 1510, foi até Roma, mas voltou decepcionado com o que viu. 1511, condenou a venda de indulgências. 1517, colocou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, queimou as bulas papais que excomungavam em 1520. 1521 foi a Dieta de Worms, depois foi exilado no castelo de Wartburg, aonde traduziu o Novo Testamento para o alemão. Faleceu em 18 de fevereiro de 1546, na sua cidade natal, com apenas 63 anos. Outro líder importantíssimo no movimento reformador foi João Calvino, que nasceu em 1509 e viveu até 1564. Foi o grande líder da segunda geração dos reformadores. Era filho de nobreza francesa, ainda adolescente, estudou em Paris, mais tarde estudou direito em Orleans e Bourges. Estudando os livros de Lutero, se converteu ao protestantismo em 1533. Argumentou contra o batismo infantil, rejeitou, por argumentar contra o batismo infantil, rejeitar a Trindade, o médico espanhol Servetus foi condenado à fogueira. E um dos seus juízes que o condenaram foi João Calvino. Esse é um ponto obscuro na vida de Calvino, mas é muito fácil compreender que havia esse espírito na Idade Média, a ideia de que todo herege deveria ser exterminado. E, embora os reformadores foram vítimas de perseguição desse tipo, também acabaram cedendo a perseguições do mesmo estilo. Calvino é considerado por muitos como o maior teólogo do cristianismo depois de Agostinho. Temos também Thomas Cranmer, que foi líder na igreja reformada inglesa, a igreja anglicana, nasceu em 1489 e viveu até 1556. Conseguiu a simpatia de Henrique VIII na questão do divórcio, prestou serviço a vários embaixadores e tornou-se bispo de Cantuária. Escreveu um livro de orações. Durante seu tempo, houve remoção de imagens das igrejas e ele levou vários estudiosos calvinistas a se tornarem professores nas faculdades de Oxford e Cambridge. Também temos aí como o líder reformador John Knox, que foi
fundador da Igreja Escocesa, chamado de Pai da Escócia. Foi educado na Faculdade de Santo André para ser sacerdote, em vez disso, tornou-se professor. Em 1547, aceitou a causa da reforma. Ao passar pela França e Inglaterra, chegou até Genebra, onde se encontrou e conviveu com Calvino, e suas ideias foram totalmente aceitas. Em 1559, voltou para a Escócia e tornou dirigente da reforma. Em 1560, o parlamento escocês adotou uma profissão de fé calvinista que fora esboçada por John Knox e outras pessoas, né? Conseguiu que a fé e a ordem presbiteriana alcançassem importância suprema na Escócia, e nesse país aconteceu uma das reformas mais radicais em todo o mundo. Temos que citar também, como líder desse tempo, uma figura católica romana, que foi Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas, nasceu em 1491 ou 1495. Descendente de família nobre, no castelo de Loyola. Em 1534, fundou a Companhia de Jesus, ou Sociedade dos Jesuítas. Escreveu pouco, mas o que fez influenciou muito a Ordem dos Jesuítas. Loyola foi conhecido como uma das personalidades mais notáveis do século XVI. Morreu em Roma em 1556, foi canonizado em 1622. E temos também Francisco Xavier, que nasceu em 1506, na região espanhola de Navarra. Foi um dos primeiros membros da Sociedade dos Jesuítas, foi missionário na Índia, Ceilão, Japão e outros países do continente, lá no Oriente, continente asiático. Havia também iniciado uma missão na China, quando morreu de febre aos 46 anos, em 1552. Foi o responsável pela conversão de milhares de pagãos ao catolicismo. Organizou tão sabiamente a obra de missões que o movimento continuou após a sua morte. Encerramos, então, assim, o período da Igreja Reformada, e na próxima aula daremos sequência com a Igreja Moderna. Que Deus vos abençoe. Até lá.